O bate-papo hoje é sobre o futebol europeu, sobre técnicos de futebol portugueses aqui no Brasil. E mais uma vez eu faço uma conexão com a Europa. O convidado hoje é uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo, um jornalista, um colega de profissão lá de Portugal, lá da Europa, que tem umas ideias muito interessantes, reflexões muito pertinentes sobre o mundo do futebol, trazendo vários paralelos. É o Vasco Samouco, quem está aqui, já viu na descrição do vídeo o nome do Vasco, e eu convido já a seguir o Vasco no Twitter, acompanhar todo o material que ele produz, no site que ele escreve em Portugal, porque são reflexões muito interessantes. Vasco, sem mais delongas, cara, te agradeço demais por estar aqui, né? A gente tem uma diferença de 3 horas no fuso horário, Brasil-Portugal, mas deu certo, enfim, a gente está gravando esse material no finalzinho do ano, né? Hoje é dia 3 de dezembro de 2021, uma sexta-feira. Vasco, e a primeira pergunta que eu já te coloco para a gente debater, para a gente trocar reflexões, é sobre os técnicos portugueses aqui no Brasil. A gente acabou de ter mais uma final de Libertadores e mais um técnico português ganhou, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Eu vou colocar de maneira individual, mas claro, foi o Clube Palmeiras que ganhou, mas só para a gente ter uma discussão bem específica aqui, porque é pertinente, né, saber a opinião do Vasco, que acompanha de perto o futebol português, sobre esse fenômeno de dois técnicos portugueses ganharem 3 títulos da Libertadores com clubes brasileiros. E aí, Vasco, eu já te coloco, cara, assim, você deve ter acompanhado, né? O trabalho do Abel no Palmeiras é muito bom. O trabalho dele como um todo, né? Se a gente pegar o que o Jorge Jesus fez em 2019 aqui no Flamengo, foi uma obra-prima, foi uma obra de arte aquele time, né? Até hoje ele é lembrado, para mim, é o melhor time aqui do Brasil da última década. Enfim, Vasco, por que você acha que isso acontece? Quais são as reflexões que você tem acerca desse tema? Grande abraço, obrigado por aceitar o meu convite. Vasco, seja bem-vindo. Olá, Marcelo, obrigado eu pelo convite para estar aqui contigo, para falar um bocadinho sobre futebol. É um gosto estar a falar para o Brasil, que eu, enfim, acompanho algumas coisas, não com a profundidade que eu gostaria. Enfim, sobre a tua questão de tentar explicar um bocadinho o sucesso dos portugueses aí. Primeiro é preciso dizer que não tiveram sempre sucesso. Já teve aí outros treinadores portugueses que não tiveram sucesso. E eu acho que isso é importante também dizer, porque por exemplo, quando Jesus foi para aí, houve uma tendência dos clubes brasileiros de tentarem contratar treinadores portugueses, não é? Foram vários, acho eu, que foram 3 ou 4 que foram para aí que depois não tiveram sucesso. Portanto, tentámos também um bocadinho fazer aqui que não é tudo bom que vai daqui para aí. Nós aqui em Portugal temos, enfim, há uma tese que diz que os treinadores portugueses são os melhores do mundo, e eu discordo disso, e a prova também é que nós temos bons treinadores, como é óbvio, mas tirando o Mourinho e o Bruno Lage, neste momento não temos nenhum a treinar a mais alto nível na Europa, por exemplo. E, portanto, também é preciso fazer aqui um bocadinho essa ressalva para também dar algum contexto a isso. Por outro lado, quer o Jorge Jesus, quer o Abel que tu falaste, são dois dos treinadores portugueses, dos melhores treinadores portugueses. E, portanto, se eles são dois dos melhores, também ajudam a explicar esse sucesso que tiveram no Flamengo e no Palmeiras. Eu acho que o de Jorge Jesus é um feito menos, não vou dizer menos, com menos sentido, com menos força, porque ganhou tudo, mas tinha uma equipa também muito forte, com jogadores incríveis para a realidade brasileira, e portanto também teve aí essa ajuda. Eu acho que os treinadores portugueses têm algo que é muito bom, por um lado, que é a capacidade que eles têm de se adaptar ao contexto onde estão. E o Abel, eu acompanhei o Abel, enfim, não à distância, mas sempre que ele falava, nós tínhamos aqui acesso às conferências de imprensa, às palavras dele. Ele falava muito do calendário brasileiro, da exigência do calendário, de como é que isso não deixa espaço para trabalhar muitas coisas. E lá está, ele adaptou-se muito bem a isso. E isso também ajuda a explicar um bocadinho o êxito que ele teve. Agora, encontrar razões particulares em cada um deles, ou nos dois, para o sucesso,
Eu acho que também é um bocado relativo, não é? Porque o Jesus ganhou a Copa Libertadores com 2 golos mesmo no final do jogo. E se calhar se não tivesse ganho esse jogo, se não tivesse marcado esses golos, não havia Abel e não havia Jesus, e nós estávamos aqui a falar sobre isso. Eu quando falo de treinadores e de resultados, costumo dizer muitas vezes que se esquece muito e se desvaloriza muito o fator sorte. No futebol eu acho que isso acontece muito. Quem ganha porque merece, porque trabalhou muito, e quem perde parece que não trabalhou muito, e não é verdade, não é? Quem perde também trabalha muito, quem perde também estuda muito, também, enfim, joga bem, e portanto o fator sorte também é relevante para essas vitórias. E depois, enfim, o Abel tem uma equipa técnica também boa, o Jorge Jesus também, e depois o facto não serem brasileiros, se calhar dá-lhes mais poder dentro do próprio clube para decidir, para tomar decisões importantes. Enfim, os dirigentes podem não ter tanta força quando as coisas apertam, é mais difícil mandá-los embora, se calhar, isso dá-lhes outro tempo e outro poder até dentro do plantel, com os jogadores. Portanto, eu acho que não há algo que se possa explicar. É interessante porque eles são 2 treinadores com abordagens diferentes. Ou seja, por aí também conseguimos ver que em Portugal não há uma filosofia de jogo, uma ideia de jogo bem definida. Há várias correntes e isso também é uma riqueza que nós temos. E mesmo a nível de liderança, a nível de comunicação, o Abel e o Jesus são muito diferentes portanto, pode-se ganhar de maneira diferente, e eles fizeram isso. E eu acho que, enfim, dizer mais do que isto é ir por coisas que eu não conheço, que eu não estou bem por dentro, e não quero ir por aí. Não, mas a sua contribuição é riquíssima, Vasco. Eu vou utilizar parte da sua frase, né? Você é o terceiro português que eu entrevisto aqui no canal. O primeiro foi o Pedro Bolsas, que trabalhou aqui com o Gesualdo Ferreira, do Santos, que ficou 15 jogos, foi mandado embora. De uma maneira horrível, horrível, né? Quando o auge do coronavírus parou o campeonato, ele foi eliminado do Paulistão e foi mandado embora, né? Poxa, um senhor que ficou aqui, não voltou para Portugal durante a pandemia, ele perdeu alguns parentes por conta da Covid, ficou aqui e foi mandado embora. E o outro português que eu entrevistei aqui foi o Fernando Valente. E ele me falou do Abel Ferreira, eu vou pegar esse gancho para trazer para você a discussão. Ele falou que é amigo do Abel, e o Abel, ele estudou programação neurolinguística. Por que eu estou pegando esse gancho, Vasco? Porque você citou muito bem, as personalidades, as lideranças do Jorge Jesus e do Abel são diferentes, mas são personalidades muito marcantes. O discurso dos dois é sempre muito firme, é sempre muito pesado, é sempre muito assertivo. O Abel, com as reclamações, dentro e fora de campo, ele reclama muito de calendário, de arbitragem, de gramado, que ele está certíssimo. O calendário aqui é insano, tem gramado ruim na Série A do brasileiro. Ele reclamou de um jogo Palmeiras e Sport Recife, foi Nega do Retiro esse jogo, gramado muito ruim. A arbitragem aqui não é profissional, ele tem toda a razão. Mas são discursos, Vasco, muito diferentes. Eles deixam claro quem manda no processo, que eles têm total domínio sobre o que eles estão fazendo. Para você, essa é uma marca também do futebol português, ou você acha que são casos isolados dos dois que têm essa comunicação como um dos principais ativos do trabalho, Vasco? Não, eu diria que é cada vez mais uma marca cá em Portugal. Os treinadores exploram muito esse lado, dão muita importância à forma como comunicam, principalmente para fora. Para dentro não sei como é que eles fazem, mas há esse cuidado. E também eu acho que isso acontece porque eles são pouco defendidos pelos clubes, ou seja, eles são obrigados a defenderem-se sempre. Sempre que falam, são obrigados a marcarem posições, a defenderem o trabalho que estão a fazer. E eu acho que isso nasce de uma necessidade também deles de terem algo para mostrar, algo para dizer, algo para se defenderem daquilo que são, enfim, às vezes os resultados, outras vezes outras polémicas, outras coisas que também acontecem aqui. Mas sim, eu acho que a comunicação aqui em Portugal tem melhorado muito a esse nível. Há vários treinadores cá em Portugal que
são muito fortes nisso. O Ruben Amorim agora é um exemplo Sim. perfeito disso. Também temos o Sérgio Conceição, que também é alguém muito com uma personalidade que também o leva a ser assim, a não ter medo de dizer as coisas, a ter uma comunicação muito assertiva. Enfim, o Pepa, o Jorge Simão, há muitos treinadores que cada vez dão mais importância a isso. Depois daqueles que estão lá fora, também posso dar o exemplo do Luís Castro, que não é tão assertivo no sentido de marcar posição, mas é alguém que, quando fala, toda a gente ouve, e, portanto, isso é outra forma de comunicar, é outra forma de liderar também. Mas esse aspecto da comunicação, eu não sei como é que é aí no Brasil, deduzo que também tem quem seja bom nisso, mas cá em Portugal, sim, tem ganho muito, muito protagonismo, tem evoluído bastante, e nota-se essas diferenças até na maneira como nós, jornalistas, somos obrigados a perguntar, a lidar com isso. Portanto, essa parte da comunicação, quer o Abel, quer o Jesus, são bons exemplos nisso, mas mais do que aquilo que eles dizem, é aquilo que eles fazem para irem de encontro àquilo que dizem, porque isso também é importante, porque se for só falar e depois os teus atos, as tuas ações não tiverem em consonância com aquilo que tu dizes, aquilo que tu dizes não vai ter muita importância, ou seja, tem uma importância mínima e pouco durável. E quer o Abel, quer o Jesus, nesse sentido, dizem coisas que depois tentam fazer cumprir, tentam conciliar os atos com as palavras. Isso também é uma parte importante da comunicação. O Vasco, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil de entender o real tamanho dos feitos que acontecem aqui no nosso futebol doméstico, futebol interno, fora das nossas fronteiras. Por que eu te pergunto isso? Para ter o seu viés morando em Portugal, sendo um jornalista europeu, como que é visto o tamanho dessas conquistas? Porque para nós, aqui a Libertadores da América é o torneio mais complicado, é o mais difícil. A gente tem o Mundial de Clubes que a gente dá uma importância absurda. Eu sei que na Europa é um pouco diferente, mas eu te pergunto isso para dimensionar o tamanho dessas conquistas do Jorge Jesus e do Abel Ferreira. Eles ganham um tamanho diferente? Eles são vistos na Europa, de maneira geral, com outros olhos depois dessas conquistas? Ou ainda há uma ressalva por tudo que acontece aqui, né? Não é desmerecer, mas a gente sabe que o futebol brasileiro, em termos de clube, ele está defasado, né? Ele está defasado. Só ver que o último time brasileiro, sul-americano, que ganhou de europeu no Mundial foi o Corinthians em 2012. Vai completar 10 anos, ganhou do Chelsea, o Tite foi campeão do mundo, o Tite hoje técnico da seleção. Mas, por exemplo, né, o Manchester United trocou de treinador. Eles cogitam o Jorge Jesus? Eles cogitam o Abel Ferreira? Ou eles ainda precisam subir outros degraus para alcançar esse patamar? As conquistas aqui no Brasil ainda não dão esse tamanho para eles, Vasco? Acho que não. Acho que nesse sentido ainda há uma certa distância entre aquilo que eles fazem aí e aquilo que eles ganham com isso. E aí na América do Sul vocês têm um exemplo muito, muito evidente disso, que é o Marcelo Galhardo. Sim. Que está no River há anos e anos a fazer trabalhos fantásticos e que não dá o salto para a Europa. Portanto, eu acho que o facto do futebol europeu ser o mais forte, ser o mais rico, ser o mais visto, leva também que as pessoas daqui não olhem tanto para o que se faz aí. Eu acho que, por exemplo, se aqui em Portugal, se na final da Libertadores não tivesse nem o Jesus nem o Abel, eu acho que aqui não se ia dar muita importância a isso. Agora, não sei se eles fazem bem ou não. Eu acho que, por exemplo, ao não dar o devido destaque ao Galhardo, eu acho que está a perder um grande treinador para a Europa, por exemplo. E eu acho que quem treina no Brasil com essa pressão, com essa exigência, com esse congestionamento de calendário, com esses jogos todos, e consegue fazê-lo bem, eu acho que está preparado para depois fazê-lo bem também aqui na Europa, em bons clubes europeus. Agora, há sempre talvez é um preconceito, embora inofensivo neste caso, há outros preconceitos muito, muito piores. Claro. É um preconceito que ainda existe, e mesmo a nível dos jogadores também acho que isso ainda é um bocado a regra. Quando vemos um jogador que joga bem no Brasil, quando ele chega temos
algumas reticências em saber o que é que ele vai fazer. Mas acaba por ser normal, porque é um futebol completamente diferente, é um clima completamente diferente, é alguém que sai de uma realidade completamente diferente, e por muito que se diga que os bons jogadores não precisam de tempo para se adaptar, isso não é verdade. Toda a gente precisa de tempo para se adaptar, para conhecer os companheiros, para conhecer outro futebol, para conhecer a exigência, para conhecer outra forma de jogar, para conhecer outros treinadores. Isso leva tempo, e hoje o futebol também não dá esse tempo, e o que também provoca de alguma maneira essa reticência em olhar para o Brasil como um mercado que pode ajudar no imediato um clube europeu. Eu acho que acaba por ser isto, hoje também há pouco tempo para adaptação, dá-se pouco tempo aos jogadores, o jogador que não rende em 2 meses está logo na porta de saída, um treinador que não ganha nos próximos primeiros 3 meses está logo posto na porta de saída. Enfim, vai ser cada vez mais difícil, acho eu, trazer treinadores daí para cá. Principalmente não por causa do futebol que é fraco, ou seja, ou é bom, não por causa disso, mas porque há sempre esta reserva em saber se o que se faz aí é replicável aqui. E pronto, eu acho que acaba por ser um bocado isto, mais do que a qualidade, mais do que os feitos. Eu acho que é mais essa parte da adaptação, essa reticência em saber se dá certo aqui. E isso é muito interessante que você falou, Vasco, pelo seguinte, né? A gente pode traçar um paralelo um pouco diferente, por exemplo, né? Brasil e Portugal, pela facilidade da língua, tem um caminho um pouco diferente. Alguns técnicos brasileiros já foram até aí e conseguiram ganhar, né? O Felipão talvez seja o maior exemplo com a seleção, né? O trabalho que ele fez foi muito bom aí, tanto que ele foi para o Chelsea. Depois acabou não dando certo. Mas porque você falou do Marcelo Galhardo, do River Plate, e a gente tem os argentinos com um pouco mais de espaço por N fatores, né? Por N fatores, nunca é só um elemento que explica, porque você vê, né? Tem o Maurício Pochettino, tem o Diego Simeone, tem o Marcelo Bielsa, são técnicos argentinos que triou o próprio Sampaoli agora, que está no futebol francês, técnicos argentinos que conseguem ir para a Europa. O brasileiro não consegue. Ele não consegue. O máximo que ele vai é Portugal, e aí eu imagino que seja por causa da língua e algumas semelhanças. Mas é muito difícil a gente ver, Vasco, um técnico brasileiro no futebol inglês. É muito difícil imaginar hoje, no médio prazo, um técnico brasileiro no futebol italiano, no futebol espanhol. Talvez o Tite, da seleção, se ganhar a Copa do Mundo, talvez algum clube médio, né, da Europa, dê uma chance para ele. Você consegue traçar esse paralelo também, o Vasco? Você acha que é mais Brasil, Portugal e os argentinos, por alguns elementos da cultura deles, né? Eles são mais flexíveis, mais adaptáveis nos treinadores, eles conseguem ter um espaço um pouco maior aí na Europa? Não sei, eu acho que também tem a ver com a história, com o passado. Tu falaste aí no Simeone e Pochettino, mas eles jogaram praticamente sempre na Europa, por exemplo, não é? E aí tem um caminho mais facilitado. E depois o facto de eles terem sucesso também ajuda a que outros venham atrás. E eu também acredito que se o Brasil tiver aqui 2 treinadores com sucesso, também vai abrir portas para outros. Portanto, acaba por ser também um bocadinho esse jogo de ter exemplos práticos de que dá certo. E depois também há a questão do idioma que tu falaste muito bem. Nós aqui na Europa temos o português, dá para Portugal, mas o espanhol dá para a Espanha, dá para Portugal, dá para a Itália, e aí tu consegues logo aí abarcar 3 mercados importantes. Enfim, há uma série de constrangimentos, vamos dizer assim, que também trava um bocadinho esse intercâmbio de treinadores, porque eu acredito que o Brasil tem bons treinadores. Eu não me está a escapar-me agora o nome dele, mas o do Red Bull Bragantino é alguém que se fala muito. Maurício Barbieri. Exatamente, Barbieri. Alguém que se fala muito, alguém jovem, alguém que eu acredito que, através dessa ponte da Red Bull, ou seja, que ele pode sair da Red Bull do Brasil e chegar à Red Bull da Áustria, por exemplo, e depois daí chegar à Red Bull da Alemanha. Lá está, mas tem sempre há sempre pontos, há sempre elos de ligação que ajudam a que esse caminho seja facilitado. Enquanto os treinadores brasileiros não tiverem esse caminho facilitado, não tiverem exemplos que possam seguir, vai ser difícil entrar na Europa. Eu acho que
também acaba por ser um bocadinho essa herança histórica, digamos assim, aquilo que falta-lhes um Simeone, falta um Pochettino brasileiro que também abra portas e faça perceber que aí no Brasil também há qualidade. Sim, isso já foi falado. Os nossos grandes jogadores que atuaram na Europa não viraram treinadores, né? Não sei, se o Kaká quiser treinar o Milan um dia, talvez ele consiga, pelo capital simbólico que ele tem lá como jogador. Se o Ronaldinho Gaúcho quiser um dia treinar o Barcelona, mas é um cara que não quer, né? O Ronaldo, né? Perfeito. Exatamente. Mas é isso. Eu acho que é isso que também é importante também ter essas referências. Não dizem muito, porque não quer dizer, por o Simeone e o Pochettino serem bons, não quer dizer que o Galhardo e o Becacece vão ter sucesso na Europa. Mas não é uma não entrada, né? Mas é uma porta de entrada, é um exemplo, é alguém que podes dizer, olha, aquele deu certo, pode ser que este também dê. No Brasil não tens isso, e isso também dificulta um bocadinho esse processo, esse intercâmbio de treinadores. Não, faz todo sentido, Vasco. Eu vou citar um exemplo de dirigentes, né? Por exemplo, o Leonardo, que hoje está no Paris Saint-Germain, como diretor, ele foi no futebol italiano, domina porque ele jogou lá, ele criou uma história lá. O Edu Gaspar está no Arsenal, porque ele jogou lá. O Juninho Pernambucano está no Lyon, diretor, porque jogou lá. Então, o que você falou faz todo sentido, eu concordo. Faltam esses caras grandes que foram jogadores quererem ser treinadores. Vai facilitar muito, né? Isso é muito legal. Ô Vasco, aí, aproveitando esse gancho para falar de clube, daí, você fez uma entrevista muito bacana com o CEO do Bahia, né, o Pedro, e eles falando muito bem, né? Quem quiser seguir o canal do Vasco pode seguir, porque ele faz entrevistas muito bacanas também. Fez uma, né, que a gente explanou bem sobre a questão política. Ele explanou muito bem, eu quero explanar agora com você também, fazendo um comparativo com o futebol europeu daí, da questão política aqui dos clubes do Brasil, Vasco, que os clubes são associações sem fins lucrativos, né? Por hora, porque a tendência é isso mudar no médio prazo com as sociedades anônimas que estão agora acontecendo, mas enfim. E a gente tem um viés político muito grande por trás, isso, na minha opinião, trava demais os clubes, né? As decisões são muito mais com base na emoção do que com base na razão, porque são abnegados, apaixonados, dirigentes estatutários, que a gente chama aqui. Ô Vasco, como que é a realidade aí do futebol europeu? Imagino que deva ter também isso, né? O Barcelona é um clube extremamente político, mas consegue separar bem, né? Como que você enxerga tudo isso? Porque isso, querendo ou não, Vasco, vai resvalar na questão de formatação de elenco, de análise de mercado, análise de desempenho, né? Porque se no topo da cadeia você não tem alguém profissional que pensa o futebol como algo de fato profissional, lá embaixo tudo isso vai seguir. Como que é aí na Europa e como que você enxerga isso aqui no Brasil, Vasco? Olha, em Portugal, vou começar primeiro por aí, ainda estamos também nesse processo de profissionalização. Ainda há muito também essa carga política dos cargos, ainda há muito amadorismo, ainda há muita dificuldade em investir em diretores esportivos, em scouting, em diretores financeiros. Isso ainda não é uma realidade perfeitamente vincada cá em Portugal. Também estamos nesse processo, embora esteja a acontecer de forma lenta e gradual, mas ainda não estamos, por exemplo, como na Inglaterra, como na Alemanha, em que já é tudo muito mais profissional, já é tudo muito mais pensado ao pormenor, já é tudo muito mais pensado para além do curto prazo. E lá está, a Alemanha é um bom exemplo porque os clubes ainda são dos adeptos, não é? Porque tem aquela regra dos 50 mais um, porque os investidores não podem ter a parte maioritária do clube. Eles conseguem conciliar as duas coisas muito bem. Eu acho que não é preciso tu ires de um 8 para um 80, isto é, tu ires de uma realidade completamente política para uma realidade completamente não política. Não é preciso estar nesses extremos. Tu podes considerar as duas coisas, podes ser menos político e também conciliar a parte profissional. Tu podes ter profissionalismo na mesma quando há eleições, quando há outros interesses por trás. Eu acho que uma coisa não invalida a outra. Claro que quando tens outros interesses, quando tens... eu acho que o mais importante é quando tu colocas o clube acima de tudo. E quando fazes isso, tu aí tomas melhores decisões e tomas decisões mais acertadas para o futuro.
Se o clube não for mais importante, se tu deres mais importância a outras coisas, se, se tiveres outros interesses e esses interesses de alguma maneira mexerem com aquilo que tu fazes no futebol, aí as coisas complicam bastante. Agora eu costumo dizer, usa-se muita frase de que os jogos ganham-se centro do campo, e eu acho que os jogos ganham-se fora do campo. Os jogos ganham-se quando tu tens uma estrutura profissional, boas pessoas a trabalhar fora do campo que ajudam depois aquilo que é o jogo da equipa. O jogo não é só dos jogadores, o jogo é dos jogadores, é dos treinadores, é dos massagistas, é dos fisioterapeutas, é dos dirigentes. O jogo é cada vez mais de mais gente, e isso tudo, e por isso é que às vezes ter os melhores jogadores não chega para ganhar, porque as outras equipas não tendo os melhores jogadores têm estruturas muito mais fortes e muito mais organizadas que ajudam a que os jogadores rendam mais. Portanto, eu acho que falta ter essa noção de dar tanta importância ao que se passa fora do campo como aquela que se passa dentro do campo. E quando se fizer isso, eu acho que sendo político ou não político, que as coisas começam a melhorar. Não, com certeza. A gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil, viu, Vasco? Não só essa questão dos dirigentes amadores fora de campo, mas até de uma cultura, né? Eu falava com você antes de a gente começar a gravar, que o fato do Brasil ter ganho 5 Copas do Mundo tem hora que é ruim, né? Porque isso cria uma falsa sensação de poder, uma soberba que não é positiva, né? A última Copa vai fazer 20 anos que o Brasil ganhou, isso deve ser dito, né? Nesse meio do caminho teve um 7-1 para a Alemanha, que doeu demais em todos. Eu, pelo menos, falo por mim, né? Eu mudei a partir daquele dia, né? Eu entendi que eu, como imprensa, como jornalista, perdi de 7-1, e a partir daquele dia passei a estudar, passei a buscar novas informações, porque não dava, né, cara? Aquele reflexo ali, aquele placar, não foi só o Filipão que perdeu, fomos todos nós que, de um jeito ou de outro, trabalhamos com o futebol brasileiro. E eu falo isso, Vasco, para entrar numa seara também, que aí em Portugal é referência no mundo todo, que é a questão do treinamento, né? Então, qual é a contextualização que eu faço? Porque a gente ganhou 5 Copas, e essas Copas foram vencidas muito com base no talento individual, né? Eu posso buscar lá atrás o Pelé, o Garrincha, posso buscar o Romário em 94, posso buscar o time 2002 que tinha Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, muito com base na individualidade, né? Então, o brasileiro já nasce com uma bola nos pés, tem um talento inato para o futebol. Quando você entra nesse tipo de afirmação, você despreza o treinamento, porque se é inato, já está com o jogador e vai aparecer como que por osmose, como que por mágica na hora do campo. E o futebol mudou, não é mais assim. Se isso nos levou a ganhar 5 Copas, foi lá atrás. O futebol mudou. E Portugal é referência no treinamento. Eu já te falei que eu sou um amante da periodização tática, eu consumo todo o material que é gerado pelo Vitor Frade. Outra referência que eu tenho é o Júlio Garganta, fiz um evento no meio do ano com ele, que é um profissional também que eu admiro demais, né? E Portugal evoluiu muito na questão do treinamento. E aqui, Vasco, para não me alongar e te dar a palavra também, eu acompanho, treino, acompanhei mais de perto antes da pandemia, agora está fechado, né? Mas como repórter eu vi ali, se dá muito pouco valor ao treino aqui no Brasil, Vasco. O jogador treina de qualquer jeito, né? Não temos a cultura do treino, de que a repetição vai fazer o cara melhorar. Não existe isso, né? São raros os casos de dedicação, né? De fato ao treino. Como que é isso em Portugal? Eu sei que a periodização tática é um braço, né? Mas tem técnicos portugueses que não adotam a periodização tática, e tá ok. Tem técnicos que não são portugueses que adotam, enfim, é só um fio para a gente ter uma reflexão sobre a questão de treinamento. Vasco, é um forte aí do futebol português, da escola de treinadores, né? Sim, claramente. A forma como se treina, e mais importante do que isso, se calhar, como se pensa o treino, como se está sempre a procurar formas de criar constrangimentos, de melhorar os jogadores, de melhorar o processo. Há muito essa preocupação de, através do treino, melhorar. E dá-se muita importância a isso. Eu acho que cá fala-se cada vez mais disso também. Há cada vez mais treinadores a falarem sobre isso. O treino é tudo. Basicamente, o treino... Costuma-se dizer que joga-se como se treina, embora o Thomas Tuchel diga que é melhor fazer os treinos mais difíceis do que os jogos, para depois os jogos serem fáceis, o que também é uma abordagem muito, muito interessante. Mas o treino é... Enfim, o que se vê no jogo
normalmente é o que se faz nos treinos. Enfim, nos treinos treina-se sozinho, não há adversário, mas normalmente através do treino é que tu vais no jogo ser mais forte ou menos forte. E o treino cá em Portugal é levado muito a sério. Os treinadores que conheço, daquilo que vejo, daquilo que falo com outros, e eles levam isso muito a sério, estão sempre à procura de outros treinos, de outros exemplos, de outros treinadores. Ou seja, tu falaste na periodização tática, mas não se fecham nisso, isto é, eles estão sempre abertos a ir buscar outras influências. E agora com a erupção dos treinadores alemães, do Klopp, do Nagelsmann, do Tuchel, fala-se cada vez mais nisso, na abordagem alemã também ao treino. Ou seja, eu acho que o treino é muito importante, mas é muito importante também ter essa capacidade de não te fechar só uma coisa. Lá está, como tu falaste, o Brasil foi campeão do mundo e a partir daí está tudo feito, não se faz mais nada. E não é assim, aliás, eu defendo que é quando se ganha que se deve ter mais atenção ao processo, porque normalmente quando os erros são desvalorizados, porque também há erros a corrigir quando se ganha, não é só quando se perde. E, portanto, há uma frase muito feita no futebol que é o ganha-se ou aprende-se, e é uma frase que eu não gosto, porque eu acho que também podes aprender ganhando, eu acho que faz falta também essa mentalidade. No Brasil, daquilo que tu me dizes, eu acredito que seja isso, ou seja, como ganhamos não é preciso mexer, isso não é de todo verdade. Como se ganha é preciso mexer, porque se ganharmos os outros vão tentar ainda mais bater-nos o pé, ou seja, é preciso estar mais atento a isso. Mas eu acho que agora olhando para vocês aí no Brasil, eu acho que também estão a aparecer aí treinadores jovens que têm esta visão mais do treino. Eu sigo, por exemplo, no Twitter o Leandro Zago, que teve no Atlético Mineiro e agora esteve no Joinville, e ele fala muito sobre o treino, fala muito sobre o processo. Portanto, eu acredito também no Brasil vão havendo mais exemplos com essa capacidade de olhar para o treino de outra maneira e de vê-lo como realmente uma ferramenta muito forte para evoluir as equipas. Não, com certeza. O Leandro Zaga é uma referência, grande amigo, vai comandar agora o Botafogo de Ribeirão Preto. A gente tem o Rodrigo Leitão, Gabriel Bucinger, Eduardo Barros, enfim, Maurício Copertino com o Luxemburgo, o auxiliar dele, mas tem uma visão também do treino muito interessante. E é por aí, essa geração mais nova já tem um outro viés. E aí, ô Vasco, eu te pergunto, né, cara, você falando assim de questão de treinador português, aí em Portugal o José Mourinho é visto como o maior, Vasco, ele é o maior técnico português pelo que ele fez, pelo que ele ganhou no Porto, pelo que ele ganhou fora, e te devolvo, o maior jogador é o Cristiano Ronaldo, porque assim, aqui no Brasil, cara, a visão dos dois é muito top. O Mourinho já um pouco menos, né, porque já está num momento de baixa na carreira, mas quando se fala em futebol português aqui no Brasil, por mais que o Abel e o Jesus, como citamos no começo da conversa, tenham ganhado por aqui, né, é Mourinho e Cristiano Ronaldo. São os maiores mesmo, Vasco? Como que é? Sim, o Mourinho marcou um antes e um depois no futebol português, até a nível dos treinadores. Depois do Mourinho houve aqui um boom de treinadores, de malta a querer ser treinador por causa dele, por causa daquilo porque ele quando apareceu marcou a diferença, foi uma pedra no charco completa, foi alguém completamente disruptor que tinha visões do jogo completamente novas para a altura, uma forma de comunicar completamente nova. E não foi jogador, né, Vasco? Isso é interessante, né? Ele não foi jogador. Não, foi jogador, mas foi fraco jogador. Isso ainda é mais interessante, porque quer dizer que o facto de seres fraco jogador não quer dizer que vais ser fraco treinador. Exato. Isso também é importante. Mas sim, o Mourinho, a nível de treino, foi uma mudança de noite para o dia. E se hoje Portugal é uma referência a nível de treinadores, não tenho dúvida que 90% se deve a ele. E embora ele agora esteja numa fase da carreira com menos fulgor, vai ser sempre uma figura marcante, vai ser sempre alguém que ajudou o futebol português a evoluir, a expandir-se para outros países. Eu acho que dos últimos anos, até mais do que o Cristiano, porque o Cristiano
joga muito e joga bem, mas a influência dele no jogo não é evidente, não é sequer muito significativa. Enquanto Mourinho, não. Mourinho influenciou o jogo dentro do campo, fora do campo, influenciou uma série de treinadores que agora estão a aparecer, influenciou, enfim, muita coisa aqui no futebol português. Mas depois também o Cristiano, claro, que é o maior jogador português da história, não tenho grandes dúvidas sobre isso, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, e aquilo que ele faz fala por ele, e também quer Mourinho, quer Cristiano beneficiam de uma época, de um mundo completamente diferente daquele que era há 30 anos, há 40 anos, não é? E isso também, de alguma maneira, também ajuda a que eles tenham essa tal aura de figuras marcantes no futebol português. Eles são os maiores, nem cá em Portugal não há dúvidas sobre isso, e fizeram por isso e também e aproveitaram muito bem o contexto que social e futebolístico em que estão a competir. Não, perfeito. Você falou do Cristiano, né, Vasco? Me leva também uma reflexão sobre o jogador, né? Falam, né, analistas aqui do mercado que eu converso, né, falam que o caso do Gabigol, o Gabriel, que estava aqui no Brasil, foi para a Itália, foi emprestado em Portugal, não jogou nada e volta para o Brasil arrebentando. Foi um case, não digo negativo, né, mas que para vocês aí em Portugal, na Europa, chamou a atenção, porque pô, o cara vem aqui, fica um ano, não consegue jogar, volta para o Brasil e arrebenta, opa, não devemos mais gastar tanto dinheiro sem ter ali uma certeza maior. Claro que toda contratação é risco, né? Se o Messi vier aqui para o Brasil hoje, tem o risco, né? Pode ser que ele não goste dos gramados, pode ser que ele não goste do mate que tem aqui, enfim, né? Tudo tem o risco, né? Se o Cristiano Ronaldo vier jogar no Flamengo, não sei se vai dar certo, né? Tem uma grande chance de dar, mas tudo tem um risco. Como que você enxerga isso, Vasco? O jogador brasileiro, ele tem também esse porém, falamos dos treinadores, mas indo agora para a questão do jogador, né? Já não se compra mais jogadores brasileiros como se comprava antes. Isso é fato, né? Por N fatores. De novo, não é só um elemento. O Brasil não ganha a Copa mais, faz 20 anos que não ganha. Vários vieram aqui e não jogaram nada. Tem case de sucesso, tem jogador que sai daqui e arrebenta, né? Enfim, mas como que é visto isso, Vasco? Hoje, assim, a gente tem talvez jogadores mais jovens que aí os europeus vêm e pagam uma bala danada. Vou citar Vinícius Júnior e Rodrigo no Real Madrid, Gabriel Jesus no Manchester City, Martinelli no Arsenal, jogadores mais jovens, mas com uma certa idade, passou dos 20, 21, 22, o jogador já é visto aí pelo mercado europeu com um pouco mais de cautela, Vasco? Não, acredito que não. Acredito que ainda há muitos bons exemplos de jogadores brasileiros que vêm para aqui e que têm sucesso. Agora, lá está, eu não sei se a culpa aí é dos jogadores ou se é de quem os contrata e se não está preparado para aquele tal período de adaptação que é sempre necessário. Porque se tu vais buscar, vais ao Brasil tirar um jogador que formou-se no Brasil, cresceu lá, viveu lá toda a vida durante 20 anos, tira-lo do Brasil com um clima muito diferente de Inglaterra, por exemplo, e leva-lo para a Inglaterra, e se esperas que ele vai ter rendimento imediato, estás logo a cometer um erro grave e que vai prejudicar o jogador, porque ele não vai ter esse tal tempo para amadurecer e para se adaptar lá à nova realidade. Eu acho que quando os treinadores falham, quando os jogadores falham, normalmente olha-se para os jogadores, para os problemas que ele possa ter, e não se olha tanto para aquilo que o clube fez, para aquilo que o clube que o contratou fez e o que é que ele fez para o ajudar a ter rendimento. E às vezes os clubes não fazem nada e esperam simplesmente que eles venham e que joguem como se nada tivesse acontecido, como se estivessem a jogar no Brasil e já não estão. Portanto, eu acho que isso que tu dizes do jogador brasileiro é válido para todos, de todos os países. Se os clubes não estiverem preparados para eles, para lhes dar tal processo, para os ajudar, o risco de eles falharem é muito grande. Eu não sei o que é que se passou no caso do Gabriel Barbosa, quer no Inter, quer no Benfica,
E depois também há outro lado, não é? Se os jogadores vêm para cá e esperam logo jogar e rebentar e não têm paciência também para esperar pela oportunidade, também rapidamente perdem o entusiasmo e querem sair e voltar para casa, para o sol, para o calor, porque aqui faz muito frio no inverno. E eu acho que isto tudo para dizer que não é só problema do jogador, mas também é muito problema dos clubes e dos sítios para onde eles vão. E se eles têm ou não a estrutura certa para terem sucesso. Não conheço em profundidade o caso do Gabriel Barbosa, quer no Inter, quer no Benfica, não sei. Também, a concorrência também é muito, muito diferente. Também há mais e melhores jogadores cá, e jogadores mais experientes, mais adaptados à realidade para onde eles vêm. Isso também não é... ou seja, não se pode esperar que o jogador não pode esperar vir para cá e render logo, nem o clube pode esperar contratar o jogador e que ele renda logo. E eles têm que, quer um, quer outro, ter a capacidade de perceber isso. Não, com certeza. E cada caso é um caso, né, Vasco? A gente não pode nunca generalizar. É que o mercado, né, e eu falei, eu conversei com analistas de mercado que colocam preço, valor, quanto vale, né? Precificar um jogador é uma coisa muito complicada, depende de muita coisa, né? Mas o mercado, ele olha para esses casos, né? Mas cada um é de um jeito, né? Nunca tem uma lógica, uma regra, né? Quantos jogadores brasileiros não saíram daqui e imediatamente fizeram sucesso na Europa, né? Varia de cada um, né? Ô Vasco, e assim, para a gente já partir para uma parte final da conversa, está muito bom o bate-papo com você. Eu queria entrar um pouco na nossa área, que é o jornalismo, né? Entender um pouco como que é o jornalismo aí em Portugal. Você trabalha num jornal impresso, né? Eu sou apaixonado por isso, comecei a minha carreira trabalhando no jornal impresso, né? Que hoje, não só no Brasil, não só em Portugal, mas no mundo todo, vive um momento um pouco delicado por conta da internet, né? Os jornais impressos perderam um pouco do espaço que tinham. Mas, enfim, como que é a imprensa aí? Como que é a relação com o futebol? Como que vocês lidam com técnicos, com jogadores? Vocês acompanham treinos? As questões das polêmicas que eu acho que são inerentes à profissão, né? Como que está o momento hoje do jornalismo esportivo em Portugal aí, Vasco? Olha, acompanhar treinos é cada vez mais difícil porque eles têm a porta fechada quase sempre, os clubes agora. É uma mania que eles têm, não sei porquê, ainda ninguém me explicou o que é que eles ganham com isso, mas pronto, mas eles lá sabem. Depois em relação por outro lado, também sinto que, como nós também falámos antes do iniciar da gravação, os jornalistas interessam-se mais pelo jogo, pelo treino, por outras questões para além das polémicas. E isso acaba por ser uma mais-valia e uma evolução no sentido de criar outros conteúdos que possam, lá está, ajudar o jornalismo e os jornais, principalmente os impressos, pelo menos a não se perderem e a não fecharem. Mas eu acho que o futebol aqui tem muita importância em Portugal. Nós temos três jornais esportivos, o que para um país com 10 milhões de habitantes se calhar é um exagero. Depois temos jornais esportivos diários, ou seja, saem todos os dias. Depois também temos jornais generalistas, também temos aí uns 4 ou 5 que saem todos os dias e todos dão desporto, todos dão futebol. O futebol é o desporto mais importante de longe aqui em Portugal. Enfim, mas mais sobre o jornalismo, daquilo que nós fazemos, daquilo que pode ser o nosso futuro. Eu acho que estamos numa fase em que já se percebeu que a internet é o que vai dar, mas isso não quer dizer automaticamente que o papel vai morrer. E o que eu quero dizer com isto é que nós temos que o papel, para continuar para sobreviver, tem que criar outros conteúdos que o diferenciem. Ou seja, tu não podes ter um site que dá notícias todos os dias, a hora, na internet, e depois teres um jornal no dia seguinte que dá as mesmas notícias. Não é? Ou seja, tu queres que te comprem notícias que tu já deste ontem. E isso não faz qualquer sentido. Ok, queres apostar na internet, mas tens de fazer alguma coisa para o papel ter alguma coisa diferente, alguma coisa que chamamos leitores. E eu acho que aqui em Portugal isso ainda não foi muito, muito bem entendido. Há jornais lá fora que fazem isso na perfeição. O New York Times, o The Guardian, o El País, para mim são referências neste momento de como estão a fazer
essa transição, mas nós em Portugal ainda temos dificuldade em continuar a dar valor. Ou seja, nós para valorizar a internet estamos a desvalorizar o papel. E eu acho que isso não tem que ser assim. Tu podes valorizar a internet e também valorizar o papel. Agora tens é que dar coisas diferentes ao papel que a internet não pode dar. E teres essa visão, teres essa capacidade, não é fácil, porque também a pressão financeira é grande. E lá está, e o jornalismo tem um bocado esse paralelismo com o futebol, de se não der nos primeiros meses, corta-se logo pela raiz, porque já é sinal que já não vai dar. E às vezes não há a paciência necessária para, nem capacidade financeira, também muitas vezes, como é óbvio, para dar, lá está esse espaço de tempo, esse período de adaptação para os leitores também se adaptarem a uma nova realidade. E eu acho que o jornalismo tem passado muitas dificuldades, porque é cada vez mais difícil ter jornalistas bem pagos, é cada vez mais difícil tu ires para fora fazer reportagens, é cada vez mais difícil tu cobrires eventos significativos noutros países, mas tu tens que arranjar maneira de te evidenciares, de te valorizares de alguma maneira. Por exemplo, nós aqui em Portugal temos os tais 3 jornais esportivos diários que eu falei, mas os 3 todos os dias dão praticamente as mesmas notícias. Ou seja, não é diferente comprar a Bola de comprar o Record, em termos de notícias, por exemplo. E isso faz-me alguma confusão. Faz-me alguma confusão como é que isso ainda existe dessa maneira, mas pronto, mas eu também respeito e percebo que o trabalho não é fácil. É fácil para mim falar, porque eu não estou num cargo desses, num cargo de gestão e de criação desses projetos, mas pronto, mas é a minha opinião e eu acho que se pode fazer ainda muito mais com aquilo que se faz. Vasco, e dentro disso, você faz um trabalho, na minha opinião, brilhante, tanto que me chamou a atenção aqui no Brasil, que você busca uma análise mais aprofundada, né? Como que você tenta colocar isso no jornal? Você faz isso de maneira com colunas, enfim, ou você usa de fato a internet, o seu Twitter, o seu canal no YouTube para colocar esse conteúdo? Tem entrada, não tem entrada? Como que é essa realidade, Vasco? Não, o que eu faço é só no Twitter, na internet, no YouTube. Não, daquilo que eu faço não sai nada no papel, porque eu também trabalho para um jornal que tem diariamente 7, 8 páginas de desporto, portanto não há muito espaço para isso. E faço, é na internet que eu faço, que eu tento contribuir de alguma maneira para a discussão mais saudável, mais aprofundada do futebol. Sobre a repercussão que tem. Enfim, eu quando comecei não pus tetos, não pus nada de... O meu objetivo único era e ainda é contribuir para a discussão, lançar temas, obrigar a refletir, não é dizer que eu tenho razão ou que o outro não tem, não faço isso porque eu acho que no futebol em alguma parte vou ter eu razão e daqui a 2 meses vai ter outra razão, toda a gente tem razão e ninguém tem razão, e o que também é engraçado no futebol, também o que o torna tão rico. Mas eu sinto que há mais abertura para isso, para essas entrevistas menos habituais, que tocam em assuntos diferentes, que falam com pessoas diferentes, que enfim, eu no meu canal, uma das entrevistas mais vistas é com a Patrícia Rodrigues, que é uma optometrista que trabalha com a visão, e ela deu-me uma entrevista sobre a importância da visão para os jogadores de futebol, para o futebol, e é a segunda entrevista mais vista a seguir a esta que eu fiz ao Luís Campos. E, portanto, isso mostra que é esse interesse de procurar outra informação e outras pessoas para a discussão. E pronto, eu acho que tem corrido bem, os subscritores têm aumentado, e embora isso para mim não signifique muito, porque não foi para isso que eu criei os projetos, mas eu acho que
acho que posso dizer que temos de alguma maneira contribuído para tornar a discussão mais fora da caixa, mais aprofundada, e se conseguir isso, já estou satisfeito. Não, com certeza. O trabalho que você faz é muito bacana, Vasco. De verdade mesmo, você traz temas muito pertinentes, muito interessantes. Quando eu pego algo que você escreve no Twitter, eu paro para pensar, porque sempre é uma reflexão que você coloca. Então, quem não acompanha, quem não conhece, vale muito seguir o Twitter do Vasco, o canal do Vasco no YouTube. Vasco, cara, é assim, muito obrigado pelo seu tempo, né, pela entrevista, pelo bate-papo, foi maravilhoso. E eu sempre deixo uma pergunta final para todo convidado, que é uma projeção de futuro, né, para 3 anos. Como que você imagina uma entrevista nossa exatamente no dia 3 de dezembro de 2024? E vou puxar para o nosso lado do jornalismo, que foi essa parte final da conversa. Como que você imagina, Vasco, que vai estar o jornalismo no mundo, aí em Portugal? Se quiser falar do Brasil também, você acha que talvez o jornal impresso vai perder ainda mais espaço, que você vai ter que utilizar as plataformas digitais para falar do que você gosta? Você vai ter que ser cada vez mais um empreendedor e lançar os seus projetos e tentar monetizar de alguma maneira? Enfim, são só reflexões que eu deixo, mas a palavra é sua. Vasco, daqui 3 anos, como que você acha que vai estar? E vou puxar para a nossa área de jornalismo esportivo. Fique à vontade. Vasco, mais uma vez te agradeço. Obrigado, foi um prazer incrível, cara. E que além de uma relação aqui de entrevista, né? Você é jornalista e eu te entrevistei, que a gente possa ter uma amizade, né? A gente já tem o WhatsApp aí um do outro, trocar material, trocar informação, que eu acho que as amizades é que ficam, independentemente da profissão. Vasco, obrigado e fica à vontade aí para a sua reflexão final. Marcelo, primeiro agradecer-te, foi muito bom. Fizeste-me pensar em coisas que eu penso pouco, e isso para mim é muito enriquecedor, gosto muito. Obrigado pelo convite, foi um gosto enorme estar contigo esta hora. Quem sabe para repetir mais vezes no futuro, eu entrevistar-te a ti, vamos ver. Enfim, sobre a tua pergunta, eu acho que não vai estar muito diferente de hoje. Eu acho que a mudança demora sempre algum tempo a consumar-se. Eu acho que o papel não vai desaparecer, espero que não, porque eu falo por mim, eu tenho muita dificuldade em ler no computador, por exemplo. Eu não consigo ler livros em computador, por exemplo. Eu espero que o papel não desapareça, mas isto bate um bocadinho com aquilo que eu respondi há pouco, não é? Mas eu acho que o papel, para não desaparecer, vai ter que mudar muito as abordagens que faz. Falo cá em Portugal, que é a realidade que eu conheço melhor. Vamos ter que mudar, porque senão vamos continuar a vender menos jornais cada vez menos. Portanto, eu acho que não vai estar muito diferente. Eu acho que para nós jornalistas, tocaste num ponto importante que é a nossa marca. Eu acho que nós cada vez somos mais uma marca, e que temos mecanismos e temos plataformas que nos ajudam a diferenciar de alguma maneira, e a diferença é muito importante. Teres alguém especializado em futebol nórdico, por exemplo, hoje é uma mais-valia, porque o futebol nórdico está a emancipar-se, digamos assim, está a crescer muito. Portanto, eu acho que tu deves, enfim, para os jornalistas que têm agora a nossa idade, a minha idade, a tua, e que estão a aparecer, eu acho que eles devem procurar cada vez mais mexerem-se fora dos sítios onde trabalham. Isto é, trabalhar nesses sítios, nos jornais, obviamente, porque também é isso que paga, é isso que me paga a mim, mas também encontrar formas de se valorizarem de outra maneira, noutros sítios, através de outros temas, e ter essa abordagem, ter essa capacidade mais holística, essa visão mais completa, sem te fechares num único nicho, e encontrar interesses noutras coisas que depois tu entendas que te ajudem e que te tornem diferente, porque a diferença, eu acho que vai ser cada vez mais importante, essa diferença de conhecimento, de abordagem também. Portanto, a nível geral, eu acho que o jornalismo não vai estar muito diferente. Eu acho que os jornalistas vão estar mais diferentes, vão estar muito diferentes, se calhar. E eu acho que a mudança a começar será mais por nós, individualmente, e depois nós iremos e depois cada um irá, de alguma maneira, influenciar outros.
do que propriamente vai começar pelos jornais e pelas grandes estruturas. E, enfim, já me estou a alongar, mas lá está, é uma pergunta que eu não estava à espera, que está-me aqui a fazer pensar e estou aqui a surgir-me ideias, mas eu, se tivesse que apostar, diria que a mudança não vai ser profunda ao nível geral, mas pode ser profunda ao nível individual, ao nível daquilo que nós, jornalistas, vamos fazer e como é que nos vamos diferenciar. Perfeito, excelente. Vou muito para essa linha também. Vasco, muito depende da gente, do que a gente vai produzir, do que de fato o meio que a gente vai estar, que é um meio que a gente não sabe, né? Está em constante evolução, mudando com a tecnologia. Vasco, obrigado, cara. Foi incrível. Mais uma vez, gratidão pelo seu tempo, pela sua ajuda, contribuição aqui no debate. E foi muito legal. Até uma próxima, Vasco. Grande abraço, viu? Obrigado, Marcelo. Um abraço para ti. Tudo bom. Valeu.